Boa noite. O proletariado está no centro da preocupação do partido. Estrategicamente sempre foi assim, desde o último congresso, não só estrategicamente, mas incorporado às tarefas imediatas políticas de construção. Mas, como está o proletariado? Nós não temos uma visão idealizada do proletariado e nos interessa, na medida em que é o tema, o objetivo da nossa vida de dirigir a classe operária, discutir como está o proletariado nessa quarta etapa. Essa aqui é uma primeira aproximação, um debate inicial, que nós estamos perante a transformações muito importantes, muito complexas. Nós tivemos durante muito tempo sem estudar o assunto, e todo o objetivo dessa reunião e dessa mesa é começar um processo de debate aberto. O objetivo aqui não é tirar uma conclusão definida sobre absolutamente nada, mas acumular um grau de conhecimento em relação ao tema. Eu acho muito importante a presença aqui do Rui. Rui não só um intelectual muito sério, além de um grande amigo, mas uma figura que focou ao redor do precariado, a parte precarizada do proletariado. Zé Zoca fez uma primeira contribuição muito relevante a essa discussão, falando sobre a cidadania ou classe. E nós queríamos buscar agora, nessa primeira aproximação, falar sobre o que nos parece ser uma evolução muito importante e contraditória entre o processo objetivo das mudanças do proletariado e o subjetivo. Quando eu estou falando do proletariado, eu estou me referindo especificamente ao proletariado industrial. Tá? Nós temos uma definição geral marxista do proletariado como de que depende do salário, mas eu estou focado nessa discussão, nesse tema sobre o proletariado industrial. Em primeiro lugar, uma localização teórica que tem uma certa importância em relação à quarta etapa. Vocês lembram que Moreno fez uma crítica às teses da Revolução Permanente na terceira etapa. As teses falam que só é possível uma vitória da Revolução Socialista se ela tiver como sujeito social o proletariado e como direção política um partido revolucionário. E Moreno constatou que na terceira etapa não foi assim. Houve revoluções socialistas vitoriosas, que conduziram à formação de estados operários burocráticos, que não tiveram nem como sujeito social o proletariado e muito menos em sua direção partidos revolucionários. Na quarta etapa, como se dá o processo? Observando a realidade, o que nós podemos constatar, já se passaram 25 anos do início da quarta etapa. E até esse momento, nós não tivemos o proletariado como sujeito social dos processos revolucionários. Até esse momento. Massas camponesas, massas populares. Foi assim nesses processos revolucionários que sacudiram a América Latina no início do século. Os cocaleiros bolivianos são uma parte do campesinato, os índios equatorianos são uma parte do campesinato, protagonizaram um processo revolucionário fantástico. Massas populares, como na Argentina, massas populares no Egito, na Síria, e existe um grande ausente como classe organizada, como uma vanguarda operária do processo revolucionário. O proletariado, até esse momento, na quarta etapa, não marcou o processo revolucionário, embora tenha havido lutas operárias, embora o proletariado tenha participado desse processo individualizado nas massas, em parte das massas populares. Isso tem uma importância enorme localizar, e junto com isso também é importante localizar que não houve a reedição de revoluções socialistas vitoriosas. Isso não ocorreu na quarta etapa. Isso tem uma importância localizar por causa do seguinte: em primeiro lugar, um dos temas do texto que eu queria trazer aqui para a discussão é que é possível que nós estejamos acumulando nessa quarta etapa, pelas transformações objetivas, as condições para que o proletariado entre em cena. Isso eu queria discutir com clareza, porque tem muita importância para o futuro. E, em segundo lugar, junto com todas as discussões em relação
a localização do proletariado na terceira etapa e na quarta etapa, o Moreno faz uma definição da nossa relação com a classe operária que eu queria trazer para a discussão. Em seus últimos trabalhos, conversações, o Moreno diz o seguinte: o programa do trotskismo é um programa para o proletariado industrial. Até o ponto é assim que, se nós tivermos condições de tomar o poder em base a outra classe, é melhor não tomar. Se tiver que aguardar 20, 30 anos, é preferível fazê-lo. Por que motivo? Porque é o proletariado que permite a aplicação, a implementação do programa do socialismo com democracia operária. Nenhuma outra classe pode fazê-lo. Por exemplo, dá um acaso da realidade, a realidade está muito complexa, né? Muito confusa, né? Um partido revolucionário dirigindo um setor do campesinato, né? Toma o poder, não vai implementar um programa de socialismo com democracia operária. Revolução Socialista Internacional. Há uma contradição e o programa é base social. A nossa classe é o proletariado, para esse projeto revolucionário. Então, o que nós estamos discutindo não é pouca coisa. Até o momento, na quarta etapa, o proletariado não foi o sujeito social dos grandes ascensos revolucionários. E, por outro lado, na definição de Moreno que nós queríamos resgatar, ou é isso ou nada. Para nós, trotskistas. O que está acontecendo na realidade? Isso tem uma importância que a gente discuta, porque é um acúmulo que nós não tínhamos. Então, vou falar sobre temas que nós estamos começando a estudar. Por esse motivo, é muito bem-vindo qualquer crítica em relação ao trabalho. Alguns dos companheiros têm em mãos esse texto, não foi possível trazer para todos os companheiros. Em primeiro lugar, vejam só a realidade. O proletariado é um dos países imperialistas. Nós conhecemos, seguramente vocês conhecem, fartamente, os questionamentos ao sujeito social proletariado para a Revolução Socialista. Muito debatido, muito difundido, todo tipo de questionamento. A começar por um deles, muito famoso, que previu, que projetou a desaparição física do proletariado industrial. Adeus ao proletariado, André Gorz. Isso tinha que ver com um fenômeno real que existia, né, e que se manifestou com peso durante a década de 90, em particular nos países imperialistas, mas não só, que foi a redução do número do proletariado. Redução do peso numérico do proletariado. Isso ocorreu. Eu dou os números, está aí colocado no texto. Nos Estados Unidos, o número de operários industriais baixou de 18,2 milhões em 1970 para 12,7 milhões em 2010. Na Alemanha baixou de 8,2 milhões para 6,2 milhões, 1970 a 2010. França de 5,2 para 2,9. No Japão de 10,9 para 7,3. Ou seja, reduções significativas. É interessante localizar essa realidade e também um complemento dela, o que vem junto com ela. Em primeiro lugar, a relativização desses números. Mesmo com essa redução, o peso do proletariado nos países imperialistas, hoje, é superior ao peso do proletariado na Rússia em 17. Na Rússia de 17, o proletariado tinha um peso de 3% do conjunto da população. Estados Unidos, hoje, 4%. Alemanha, 7%. França, 4,4%. Japão, 5,7%. Por fora isso, existe um fenômeno muito importante em curso hoje. Nós definimos como LIT que existe uma guerra social da burguesia contra o proletariado, contra as conquistas acumuladas pelo proletariado. E não é simplesmente uma figura, uma metáfora, existe uma guerra. Existe um recuo nos direitos do proletariado, de conquista do proletariado do século XX, do pós-guerra, mas não é só do século XX, também do século XIX. Existe um questionamento, uma retirada de direitos, que inclui direitos mínimos conquistados no século XX e no século XIX. E
uma redução salarial, uma tendência à redução dos salários maiores para os salários médios, para os salários menores, na medida em que a burguesia conseguiu, com a globalização, um enorme poder de pressão, que é a transferência das plantas industriais para os países semicoloniais independentes. Então a burguesia passou a ter o exército industrial de reserva mundial como força de barganha contra o proletariado. E com uma argumentação simples, ou aceita a redução salarial ou transfira a planta. Isso possibilitou uma queda brutal das conquistas do proletariado dos países imperialistas. O que está ocorrendo? E que isso nós queremos localizar a discussão. Hoje está sendo questionada, no meu modo de ver, a existência da aristocracia operária nos países imperialistas. Isso tem enorme importância. Lembremos da definição de Lenin, imperialismo, estado superior do capitalismo, né? E da importância que Lenin, apoiado nesse fenômeno social de um setor da classe operária, deu base para o reformismo em ampla escala, tanto a nível sindical quanto a nível político, da formação dos partidos social-democratas. Isso está sendo questionado nos países imperialistas. E, junto com isso, existe um fenômeno muito importante de migração, muito importante. Em geral, migração dos países semicoloniais independentes, que leva a que os operários migrantes cumpram as tarefas pior remuneradas, né? Só que isso já não é mais, como era antes, um setor minoritário do proletariado, simplesmente. Em setores da Alemanha, o proletariado turco já é majoritário. Os companheiros, o Emílio, alguns companheiros aqui conhecem, irmão do Américo, fala que as assembleias sindicais do proletariado alemão têm que ser faladas em alemão e turco. Eu tive recentemente nos Estados Unidos, o proletariado, os setores pior remunerados, o peso latino é muito importante. Muito importante. Isso é parte desse fenômeno como um todo de queda de ataque aos direitos do proletariado. Vejam só que isso tem uma enorme importância. Junto com isso, existe um retrocesso fortíssimo na consciência, que depois eu vou desenvolver mais. Fortíssimo na consciência, muito forte na consciência. Tanto em relação à estratégia socialista, quanto à consciência de classe mínima, né, dada pelos aparatos, por uma guerra política também dos aparatos sobre o proletariado. E leva aqui aquele padrão do operário presente nos grandes sindicatos, dirigido pelos grandes partidos social-democratas e stalinistas, está sendo questionado também. E leva a um processo convulsivo no proletariado europeu, norte-americano, muito importante, e que leva a que alguns intelectuais estejam caracterizando esse setor do proletariado precarizado como, tem uma grande polêmica, precariado, a nova classe perigosa. Apoiado em quê? Há evoluções desse proletariado, às vezes votando na ultradireita, às vezes, inclusive, fazendo sublevações, revoltas sociais. Isso é uma visão completamente equivocada. Há uma virtude enorme no livro do Rui sobre o precariado brasileiro, no qual ele avalia que o setor, depois ele vai falar sobre o tempo, avalia que esse setor precarizado do proletariado, ao invés de ser um setor conservador, fortalece a classe, exatamente por ser um setor mais explorado e com menor padrão de aceitação dessas direções que estão presentes na classe há dezenas de anos. Isso está acontecendo no proletariado europeu. E nos países semicoloniais independentes. Aqui existe uma evolução contraditória, objetiva. Muitos aqui, em particular os mais velhos, conhecem a evolução do proletariado boliviano, com o fenômeno da globalização. E, na verdade, a evolução do proletariado boliviano ficou na cabeça de todos nós quase como parâmetro com o qual se apostava na dinâmica do conjunto proletariado latino-americano. Os mineiros, a vanguarda do proletariado boliviano, foi duramente copiada. Foram demitidos 84% dos mineiros. 84%. Isso ficou, em boa parte dos ativistas, das organizações de direita e esquerda, uma ponte de interrogação em relação ao proletariado
do conjunto dos países semicoloniais independentes. Não é verdade. Não é verdade. Ao contrário, existe uma evolução desigual e existe, em muitos países semicoloniais independentes, um fortalecimento social do proletariado. Fortalecimento numérico, social do proletariado. Olhem só a importância do que a gente está discutindo. A começar pela China. E a China é, em si, talvez a grande esfinge da esquerda mundial, de cifra. O que está acontecendo na China hoje? Evidentemente, a restauração do capitalismo na China possibilitou um modelo, possibilitou um paradigma salarial, possibilitou uma referência para rebaixar o salário do proletariado do mundo inteiro. Não só isso. Se construiu na China o maior proletariado de todo o mundo. Olhem só os números. 1970, 14,2 milhões de operários industriais. 2010, 68,8 milhões. Isso é simplesmente mais de duas vezes e meia, o número de operários industriais da União Soviética no período de auge econômico. E esse proletariado, ele se transformou na referência para o conjunto do proletariado mundial para rebaixar os salários. Antes da conversa, o Rui estava me falando sobre a Foxconn, que é a produtora de muitos tablets que vocês têm na mão. A minha filha de 4 anos estava brincando com o iPad ainda agora, deve ter sido produzido lá, né? E isso é, na realidade, algo que vocês todos conhecem, né? O operário ganhando um salário baixíssimo, trabalhando 14, 16, 18 horas, muitas vezes tendo que dormir nos locais em que trabalha, né? Ou seja, conquistas do século XIX sendo questionadas, salário baixíssimo. Esse proletariado veio do campo. Houve uma urbanização fortíssima da China. E esse proletariado que veio do campo, no primeiro momento, aceitou esses salários mais baixos. A segunda geração de operários chineses não está aceitando esse salário. Existe um processo inicial de greves na China. Houve uma elevação de 50% do salário médio da China. Houve uma elevação de 50% em 4 anos. E exatamente por causa desse fenômeno, um proletariado concentrado, o maior do mundo hoje, que começa a entrar na luta, a burguesia começou a deslocar a produção da China para outros países do Sudeste Asiático. Hoje existe uma industrialização do conjunto, uma parte importante dos países do Sudeste Asiático, e alguns deles com salários ainda mais rebaixados, que depois eu vou me referir. Então, a China é um exemplo. Não é só a China. O caso brasileiro é um elemento que tem importância para a discussão. Todos conhecem a força, a importância do ascenso operário brasileiro na década de 80. Esse ascenso teve uma importância enorme, porque, entre outras coisas, gerou o fenômeno da CUT do PT. Depois da década de 80, o proletariado foi duramente golpeado, não só pelas derrotas, mas também uma redução numérica do proletariado. E hoje, novamente, o proletariado brasileiro tem um número que supera da década de 80. Isso tem uma importância enorme, houve um crescimento importante, estão os dados no documento político nacional do partido aprovado no Congresso. E depois as últimas atualizações, né? Houve um crescimento ainda em 2011, ainda em 2012. 2011 foi para 8,6 milhões, 2012, 8,78 milhões. Recentemente, em função da crise econômica que começa no Brasil, não sei se vocês viram os últimos dados, tem caído. Os últimos dados indicam queda no proletariado, mas queda de um patamar que é completamente diferente da década de 90. Agora, recentemente, eu fui estudar outros países. A Argentina está acontecendo a mesma coisa. Em 1973 tinha 1.900.000 operários industriais, hoje tem 2,4 milhões. Hoje não, os dados são de 2011. Eu queria falar sobre um exemplo que eu conheço um pouco, porque tem a ver com as viagens que eu fiz, Haiti, e é outro exemplo fantástico. O Haiti é muito conhecido pela miséria, e uma das coisas que a gente fala nos textos que a gente produz sobre Haiti é que o Haiti não é só miséria, é também altos lucros para um setor da burguesia.
a produção de têxteis na costa dos Estados Unidos, muito próximo dos Estados Unidos, com salários muito inferiores aos salários pagos na China, é um grande negócio para o imperialismo norte-americano, para as multinacionais que estão instaladas no Haiti para produzir têxteis. E lá no Haiti está sendo imposto um capitalismo extremamente moderno e com elementos de barbárie. Não tem nenhuma importância se um operário morre, porque existe 80% de mão de obra desempregada, existem milhões de operários à disposição do capital. A burguesia não tem que pagar impostos, porque a indústria instalada no Haiti é de baixa tecnologia, você pode treinar um operário com muita facilidade em 2, 3 meses, é conta de treino. Então não paga impostos nem para a saúde, nem para a educação, não existe nenhuma obrigação do Estado. Os operários em geral vão a pé para o trabalho, e se paga um salário de $100 por mês. Quando a gente estava escrevendo sobre Haiti, a gente falava que aqui existe elemento de barbárie, nesse capitalismo moderno. Eu não sei se vocês lembram da referência que o Moreno faz à barbárie, quando ele fala que nós necessariamente não vamos ao socialismo, nós podemos ir à barbárie. Ele usa como exemplo os campos de concentração de Hitler. Verdade. Hoje, nós estamos vendo isso não em função de uma guerra, de campos de concentração, na produção. Há elementos de barbárie no Haiti. Qual foi o elemento interessante desse estudo? Não é só o Haiti. O salário mínimo no Haiti hoje é de $110. O salário pago em Bangladesh é $40. $40. Existe uma escada descendente de salários. O patamar do Brasil está em torno de $280, $290, da China $240, Haiti $100, Indonésia $91, Vietnã 87, Camboja 80, Bangladesh $40. Ou seja, o capitalismo mais moderno incorpora elementos de barbárie. E é essa a realidade hoje. Existe um ataque brutal ao proletariado dos países semicoloniais independentes, retirada de conquistas, como as 8 horas, importantíssima. Hoje não é o padrão sequer como direito a férias, aposentadoria, né? Isso está ficando coisa do passado. E, por outro lado, ao contrário do que se pensava, existem vários países nos quais o proletariado cresceu, se fortaleceu socialmente. O que nós queremos dizer com isso? Existe a possibilidade de que esse proletariado entre em cena. E um termômetro muito importante é o proletariado chinês. Muito importante o proletariado chinês. Então, observem que nós estamos perante uma realidade que olhar para o início da quarta etapa e ver como o proletariado não foi o sujeito social das revoluções é uma constatação, não necessariamente uma previsão do que vai acontecer. Agora, a esse elemento da realidade é preciso agregar outro, que é outra parte do que nós queremos discutir. Existe um retrocesso na consciência de classe brutal. Muito importante. Nós já falamos bastante ao nível dos nossos textos, nós acumulamos uma discussão em relação à evolução da consciência, que inclui a desaparição dos Estados operários, dos antigos Estados operários, como a retirada de uma referência da possibilidade de uma economia não capitalista. É possível mudar esse capitalismo. Como tanto? Tanto que existem outros países. Isso desapareceu. Há um retrocesso em relação a essa consciência. Junto com isso, a queda dos aparelhos stalinistas mundiais fortaleceu a luta imediata. Isso é o que nós temos acumulado. Nós queremos introduzir uma discussão séria, que existe, só que não está sistematizado. Existe um retrocesso na consciência classista do proletariado a nível mundial. A consciência classista é uma consciência muito importante. O desenvolvimento dela teve muito presente na segunda metade do século XIX. As grandes lutas que levaram a conquistas desses direitos mínimos, com 8 horas, direito de voto, teve a ver com essas lutas do proletariado, e daí saiu a formação dos grandes sindicatos e grandes partidos operários. E o proletariado chegava à conclusão, com essas lutas, uma conclusão mínima.
Nós de um lado, a burguesia do outro. Nós somos uma classe, a burguesia é outra. Não é consciência socialista, nada a ver com isso. É simplesmente uma consciência de classe. Nós somos uma classe. Essa consciência retrocedeu ao nível mundial. Aqui no Brasil a gente tem uma referência muito precisa em relação a isso, a década de 80. Produto das grandes greves, esse é produto das grandes greves, das grandes mobilizações, havia uma consciência classista. A ação do PT, dos grandes aparelhos na década de 90, junto com o refluxo, levou a um retrocesso dessa consciência. Não é um patrimônio brasileiro só, é um fenômeno mundial. Junto com o problema da falta de grandes ascensos operários, existe uma ação dos aparatos, não só da burguesia, do conjunto dos aparatos ao redor desse tema. Por que motivo? É necessário questionar o proletariado como sujeito social da revolução. Na realidade, os questionamentos são de toda a ordem. Há um questionamento, em primeiro lugar, se por acaso segue válida a avaliação marxista da luta de classe, da divisão da sociedade entre classes. Há um questionamento de se por acaso existe a classe do proletariado, a classe da burguesia. Existe um questionamento se existe, na realidade, essa lógica da luta entre as classes. A primeira grande questionamento ao redor disso na década de 80 tem a ver com a defesa da cidadania, que depois o Zaco vai falar sobre isso. Depois disso, atualmente, existem outros questionamentos de grande peso, que estão no cotidiano da gente. Tá? Um deles, de grande importância, é o pós-modernismo. Na realidade, é uma negação de qualquer totalidade, né? Inclusive da classe operária. Tá? Um dos mais famosos tem a ver com Toni Negri, a multidão. A multidão é um conjunto de singularidades, né? E que nega qualquer alternativa coletiva, né? A defesa do indivíduo, a alternativa é o indivíduo. E mesmo o coletivo é simplesmente uma multiplicidade de indivíduos. A saída é individual. Da mesma maneira, nós tocamos no cotidiano, em particular em junho, nós estivemos muito presentes ao redor disso, todas as ideologias neo-anarquistas, horizontalistas. A grande diferença do anarquismo moderno do anarquismo clássico é exatamente isso. O anarquismo clássico era um defensor da morte da classe operária. A diferença entre nós e eles era exatamente ao redor do Estado, ou não. Mas era um defensor da classe operária. Esse neo-anarquismo atual é a defesa do indivíduo. Não é por acaso, o Martim fez um texto muito interessante, ainda inédito, no qual ele fala que a ideologia dominante na sociedade é a ideologia das classes dominantes. A ideologia hoje imperante é a ideologia do neoliberalismo, que exatamente busca reforçar o indivíduo. Qual é a tua saída como operário? Meu irmão, vai fazer um curso de especialização, vai crescer na fábrica, veste a camisa da empresa e não busca alternativa coletiva, sindicato, isso não existe, a saída é você se virar. Essa ideologia neoliberal, ela tem pontos de apoio e pontos de conexão com o neoanarquismo, com o horizontalismo, com o pós-modernismo, porque a ideologia dominante é a ideologia da classe dominante. Uma das referências mais recentes disso, e com grande sucesso, é Podemos na Espanha. Podemos está sendo já apontada como uma possibilidade de ganhar a próxima eleição na Espanha. As últimas pesquisas indicam um peso enorme. E Podemos assume a ideologia pós-moderna, nega o proletariado ou qualquer alternativa coletiva social. O sujeito social é agente comum. Existe muita confusão ao redor do Podemos, muita confusão. Por que motivo? Porque o fenômeno dos indignados foi um fenômeno extremamente progressivo. Confusões ideológicas, mas extremamente progressivo. O fenômeno do Podemos é o oposto dos indignados. Apesar de assentar sobre essa base social, os indignados era a luta, ainda que com enormes problemas ideológicos, contra o conjunto da institucionalidade. Podemos é a institucionalização, é a busca de canalização desse processo para um processo eleitoral. Com o voto se resolve. O horizontalismo dos indignados se transformou no verticalismo ultra-burocrático ao redor de Pablo Iglesias.
é o oposto, um oposto reacionário em relação a esse fenômeno. E é apoiado nessa ideologia da negação da classe operária, da negação do marxismo, que tem uma importância enorme. Agora, vocês observem a combinação, e é isso que eu queria me referir no final dessa exposição, a combinação desses dois processos. Objetivamente, uma redução do proletariado nos países imperialistas e, ao mesmo tempo, o questionamento da aristocracia operária, um ataque brutal aos direitos e ao nível de vida do proletariado dos países imperialistas. Nos países semicoloniais, a que eu me referi, uma boa parte deles com fortalecimento social. E, por outro lado, um retrocesso na consciência. Esse retrocesso na consciência afeta, inclusive, a organização do proletariado. Em muitos lugares, existe um retrocesso na organização do proletariado, os sindicatos retrocedendo. Essa combinação leva aos processos extremamente complexos que nós estamos vendo nos dias de hoje. E que exige para nós, nesse momento de agora, em primeiro lugar, estudo. Estudar a classe operária, onde nós estamos, nos lugares em que nós estamos, não só como processo geral, também nos lugares em que nós estamos. E, por outro lado, estar atento à necessidade de defesa do classismo como uma política cotidiana. O eixo político classista nas últimas eleições foi corretíssimo desse ponto de vista. Nós temos uma luta política para que o proletariado se reconheça enquanto classe nas suas lutas, no debate político e ideológico. E, por outro lado, estar atento às novas formas que vai ter a reorganização. Nós não estamos perante simplesmente a reedição dos fenômenos anteriores, dos grandes sindicatos, dos grandes partidos. Há fenômenos novos, fenômenos convulsivos surgindo da classe operária, do setor precarizado, do setor jovem da classe operária. Essa abertura para esses fenômenos novos tem a ver com o estudo necessário em relação à classe operária que nós temos a obrigação de fazer. Bom, é isso que eu queria colocar. Agora foi. Bem, antes de mais nada, queria agradecer e dizer que é um enorme prazer estar aqui essa noite, enfim, ao lado do Edu e do Zezoca, grandes amigos e companheiros de tantas décadas. Dizer que eu fiquei muito feliz com o convite, enfim, uma oportunidade, na verdade, de debater com os companheiros alguns temas que são temas que me inquietam já há muito tempo, enfim. E eu, por conta, evidentemente, do tempo, das limitações de tempo, eu vou tentar me concentrar basicamente em alguns pontos, que talvez sejam pontos que nos permitam, para além de uma análise mais focada, vamos dizer assim, num grupo, ou num setor, ou, vamos dizer assim, uma determinada fração da classe trabalhadora que se transforma, etc., etc., nos permita, de alguma forma, pensar a globalidade, ou seja, pensar mais no médio, longo prazo, pensar o que está de fato acontecendo, enfim, com as questões do trabalho. E, evidentemente, eu vou me concentrar mais no Brasil, não exclusivamente, mas predominantemente no caso brasileiro, né? Então, talvez uma maneira, enfim, simples e cômoda para mim seja começar com uma definição de um termo, de uma noção, de um conceito, enfim, que às vezes causa algum tipo de confusão, que é a ideia de precariado, né? Precariado é uma expressão que surgiu no final dos anos 80, meados dos anos 80, na verdade, no sindicalismo italiano, principalmente, não exclusivamente. Eu me lembro dos documentos enfim, um período que eu fiquei na Itália, eu me lembro dos documentos da representação sindical de base, da CUB, enfim, os sindicatos mais ligados, né, com a questão da base, da organização das bases, etc. E o termo, a expressão precariato, começava a ficar mais e mais frequente, associado ao que eles chamam de labor atípico, né, ou seja, o trabalho atípico, o trabalho, vamos dizer assim, ou o trabalho ilegal dos imigrantes, ou o trabalho, vamos dizer assim, sem proteção social, etc., etc. Enfim, trabalho fundamentalmente em condições precárias. E essa expressão, esse termo, ele foi retrabalhado por uma parte da sociologia crítica francesa. Eu não vou entrar aqui nesse... Enfim. O resultado disso, no final das contas, é que alguns autores, principalmente sociólogos, enfim, europeus, sobretudo, né, eles começaram a desenvolver a ideia de que o precariado seria uma nova classe, uma classe de novo tipo, uma nova classe, produto basicamente da decomposição, da desagregação, da desarticulação
do chamado compromisso fordista, do Fordismo como modelo de desenvolvimento predominante na Europa e nos Estados Unidos durante muito tempo, muitas décadas, etc., que, por sua vez, institucionalizou certos tipos de direitos, tendo em vista uma luta mais ou menos frequente e constante, enfim, da classe trabalhadora. E, evidentemente, isso aí acabou fazendo com que, vamos dizer assim, os setores da classe trabalhadora, principalmente na Europa e nos Estados Unidos, os setores branco, nacional, masculino, adulto e sindicalizado, obtivessem certas concessões, tivessem alcançado certas concessões, certos direitos trabalhistas, direitos sociais, etc., etc. No contexto da crise, ou seja, no contexto a partir da década de 70, mas basicamente conforme esse longo processo de crise capitalista ele se desenvolve, ele se aprofunda, né? Essas concessões elas foram sendo retiradas. De fato, a gente está olhando para a Europa nos últimos 10, 12, 15 anos, a gente vê nitidamente um ataque, como o Edu pontuou muito bem, um ataque, enfim, um ataque massivo contra os direitos dos trabalhadores, principalmente os trabalhadores sindicalizados. E nesse contexto, dizem esses sociólogos, o que é interessante é que o diagnóstico não é ruim, as conclusões e o conceito é ruim, mas o diagnóstico não é ruim. Os dados geralmente são dados interessantes e são úteis, enfim, para análise classista, etc. Mas dizem eles o seguinte: olha, o Estado Social foi ficando menor, foi colocando mais gente para fora, essa massa de gente que vai ficando para fora, ela deixa o salariado, ou seja, a classe de trabalhadores assalariados com algum tipo de direito ou garantia, e eles passam a, vamos dizer assim, transitar passam a viver numa franja sem proteção social, sem direitos, vamos dizer assim, submetidos geralmente a contratos de trabalho muito precarizados, a termo, enfim. E isso criou o tal precariado, que seria uma classe oposta ou hostil à classe trabalhadora, pelo fato de que a classe trabalhadora estaria organizada em sindicato e não reconheceria como aliados ou como parte, enfim, teria interesses hostis à classe trabalhadora. Eu tentei desconstruir isso tudo, fazer uma crítica mais ou menos abrangente no livro, enfim, que está sendo vendido pela livraria. Eu tentei fazer uma crítica a isso, dizendo basicamente o seguinte, resgatando a ideia que está em Marx, que é basicamente a ideia da superpopulação relativa. O Marx diz, olha, conforme os ciclos do desenvolvimento capitalista, de investimento, enfim, etc., etc., você tem a formação, não é isso, de uma superpopulação relativa que se organiza mais ou menos em torno de 3 ou 4, mas enfim, depois eu vou falar dessa última, 3 grandes frações, 3 grandes partes. O que ele chamava de população latente, população relativa latente, flutuante e estagnada. A latente é aquela que, na época dele, era formada por camponeses que migram para cidades em busca de empregos, etc. e tal, e acabam entrando na indústria, se submetendo a condições de exploração da indústria no século XIX, etc., etc., e que hoje a gente pode associar mais ou menos com o quê? Mais ou menos com... Ainda existe essa migração, a China é um exemplo clássico disso, quer dizer, no caso brasileiro, praticamente isso não existe, essa migração do campo à cidade. Na verdade, o que a gente tem com a industrialização do campo, ou seja, a gente tem um pouco o contrário disso, uma parte dos setores explorados das cidades voltam para o campo, para trabalhar na indústria, na agroindústria, etc. Mas, enfim, eu não vou entrar nesse ponto. O que nós temos é uma massa de gente que está entrando no mercado de trabalho. Isso é o que a gente poderia entender como a chamada população latente, ou seja, uma massa de gente jovem que está em busca do primeiro emprego, ou seja, que está procurando um espaço no mercado de trabalho. Enfim, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, a famosa população, vamos dizer assim, a famosa população flutuante. A população flutuante é aquela que, conforme os ciclos de investimento, elas são atraídas, né, são trabalhadores atraídos e depois demitidos ou expelidos, né, repelidos pela indústria. Então, eles entram na indústria e depois saem, e isso é mais ou menos constante. Ou seja, eles estão o tempo todo entrando e saindo, e geralmente eles vão ficando para trás, ou seja, vão sendo absorvidos naqueles setores mais retardatários da indústria, mais degradados, enfim, piores condições, que formam, por sua vez, aquilo que o Marx chamou de a parte, enfim, dessa superpopulação relativa, que é a população estagnada, aquela parte do proletariado inserida em condições tão degradantes de trabalho, tão explorados, com salários tão baixos, que eles passam a se reproduzir em níveis subnormais, ou seja, abaixo do padrão mais ou menos médio
do restante da classe trabalhadora. E aí eles são normalmente vitimados pelo adoecimento no trabalho, acidentes, mortes, etc, etc. E uma parte grande deles se desloca para o quarto setor, que é a massa pauperizada, ou seja, aquela massa que não entra mais no mercado de trabalho e que vive, ou enfim, dos programas aí do governo federal, ou enfim, vive de alguma maneira, se vira, enfim, na economia informal, etc. Não volta para o mercado de trabalho, enfim. Isso é um pouco o desenho que o Marx faz da chamada superpopulação relativa. Eu tentei, fazendo uma leitura do ciclo, né, da industrialização fordista, tardia e periférica brasileira, semi-dependente, vamos dizer assim, associado ao capitalismo, ao imperialismo, enfim, associado às grandes corporações, etc, etc, tentando privilegiar, no livro eu faço isso, privilegiar esses três setores e deixando um pouco de lado o quarto setor, por uma razão muito simples que eu já adianto. Porque, na minha opinião, a industrialização dessa semiperiferia, da periferia capitalista, ela se caracteriza pela ampliação de uma massa de trabalhadores formado fundamentalmente por uma massa latente, flutuante e estagnada. O pauperismo e a massa pauperizada, ela é importante, mas ela não caracteriza o investimento capitalista, ou seja, ela não caracteriza a dinâmica da acumulação capitalista em países como o Brasil. Isso por uma razão muito simples. Por quê? Porque a industrialização no Brasil, essa industrialização da década de 40, 50 para cá, ou seja, a industrialização do Vargas, a chamada industrialização fordista periférica, ela foi associada ao ciclo de expansão imperialista. Então, o imperialismo ele fez mais ou menos o seguinte em termos de divisão internacional do trabalho. Ele focou no pós-guerra, fundamentalmente. Ele fica com aquelas atividades que são as atividades de manufatura complexa, engenharia, pesquisa e desenvolvimento, tudo aquilo que envolve efetivamente mais valor agregado, negocia com a semiperiferia, com alguns países. Os exemplos típicos na Europa são muito ilustrativos, que é a Espanha, por exemplo, é a Iugoslávia, a Itália, enfim. Eles negociam com uma certa semiperiferia capitalista, Portugal, uma certa semiperiferia capitalista, a manufatura complexa e as atividades de montagem e joga para a periferia as atividades de montagem não qualificadas, semi-qualificadas, joga para a periferia capitalista, por exemplo, enfim, aquelas atividades que não exigem muito conhecimento, não exigem muito valor agregado, não exigem muito, e evidentemente exigem pouco de formação dessa classe trabalhadora. É por isso que no caso brasileiro, você tem uma expansão de industrialização super acelerado no pós-Segunda Guerra Mundial, que absorveu aquela massa que tinha acabado de sair do Nordeste, das pequenas cidades, enfim, do campo, de Minas, etc. e tal, e que se acantonou enfim, na periferia dos grandes centros urbanos, principalmente São Paulo, exemplo típico disso. Enfim, é um pouco o ABCD aqui de São Paulo, todo mundo conhece, enfim. Então, esse pessoal, ele entra, essa massa de gente que não é qualificada para o mundo industrial, ou seja, ela não é efetivamente uma massa de trabalhadores que teve a experiência da indústria, ou seja, adquiriu qualificações, essa massa é absorvida nas atividades de montagem aos borbotões, acantonando-se principalmente entre, vamos dizer assim, aquele tipo de atividade, no interior daquelas atividades não qualificadas e semi-qualificadas. É a massa dos peões, ou seja, a massa de trabalhadores semi-qualificados e não qualificados, que evidentemente tem um setor, vamos dizer assim, um setor da classe operária brasileira, que é um setor mais qualificado, enfim, isso aí também, depois a gente pode conversar, e tem uma certa herança com os italianos, com os espanhóis, enfim, a gente pode conversar um pouco, mas a massa, o que caracteriza a industrialização fordista brasileira é fundamentalmente o crescimento desse setor do proletariado. Depois eu dou, inclusive, os dados no livro, enfim, mas é fundamentalmente o crescimento desse setor não qualificado, esse setor semi-qualificado, que pelo fato de não possuir qualificações escassas, eles são atraídos e repelidos pela indústria ao bel prazer da indústria. Então, eles são contratados e depois são demitidos. Principalmente, eles são aquela massa que entra, vamos dizer assim, como bucha de canhão na indústria e os seus ciclos infernais, ou seja, eles são explorados rapidamente, eles adoecem e são também demitidos, e isso é um pouco que caracteriza a industrialização fordista brasileira. O que ocorre é que nas décadas de 80, principalmente na década de 90 em diante, quer dizer, houve uma modificação da estrutura
caso brasileiro, uma modificação da estrutura econômica brasileira. Eu não consigo dar muitos detalhes nisso, eu vou ser muito breve, muito rápido. Mas a indústria e a economia, de uma maneira em geral, quer dizer, os diferentes setores da economia, transita dessa predominância da indústria de transformação e da manufatura para um certo tipo de economia que, vamos dizer assim, aglutina muitos postos de trabalho no setor de serviços e naqueles setores da indústria que são os motores da acumulação mais recente, ou seja, dos últimos 12, 13 anos no Brasil, que é basicamente a indústria da construção civil, mineração, petróleo, enfim, atividades relacionadas à indústria financeira. São setores que crescem com mais intensidade, são os responsáveis pelas dinâmicas de acumulação. Vamos dizer assim, o setor de transformação ele declina relativamente. E ao declinar relativamente também diminui o seu peso social. Depois a gente pode conversar sobre os dados, enfim, é só uma breve indicação. Ainda que ele mantenha um patamar muito importante, relativamente ele diminui o peso social, porque os outros setores crescem mais rapidamente, ele também declina, etc. Mas isso vamos dizer assim, é menos importante, a gente pode retomar. O ponto central aqui é que houve uma mudança do coração das relações de produção capitalistas, no sentido, uma transformação, uma mudança. No sentido de que aquela, abre aspas, grande empresa fordista das décadas de 40, 50, 60, 70, até a década de 80, enfim, ela que era muito piramidal, ou seja, muito, verticalizada, muito burocratizada, com vários níveis intermediários, com aquela base robusta, onde você tinha uma massa de gente trabalhando dentro das empresas, etc. e tal. O exemplo típico é a famosa planta da Volkswagen aqui em São Bernardo, quer dizer, no auge da planta da Volkswagen, a planta tinha a maior padaria da América Latina, quer dizer, porque para produzir pão, sei lá, para 30 mil trabalhadores, 35 mil trabalhadores, era muito, você tinha que ter a maior padaria da América Latina para produzir tanto pão, né? Enfim, esse tipo de empresa foi substituída por um outro tipo de empresa, progressivamente ela foi sendo desconstruída e vem no seu lugar um tipo de empresa que é mais ou menos o seguinte, você tem, é uma empresa terceirizada, é uma empresa flexível, no sentido de atividades, etc, e tal, tecnologia, coisa e tal, e ela é uma empresa financiarizada, ou seja, submetida às dinâmicas de valorização do mercado financeiro, que impõem taxas de exploração muito fortes. Então você tem, vamos dizer assim, essas empresas terceirizando amplamente, largamente as suas atividades, quer dizer, hoje, só para dar um dado, só para ilustrar, enfim, um pouco isso que eu estou falando, você tem 50 milhões, em torno de, depois, eu até trouxe minha apresentação para passar no PowerPoint. Mas, enfim, mas como eu nunca conto com PowerPoint, então eu espero que vocês confiem nas minhas informações. Enfim, depois eu posso mostrar os dados. Mas no Brasil, a gente deve ter em torno de mais ou menos 53, 54 milhões de carteiras assinadas. Dessas 53 milhões de carteiras assinadas, 14 milhões são de empresas terceirizadas. Quer dizer, é um setor que cresce, vamos dizer assim, uma fatia que cresce. Dos 30, um exemplo, 70% de, vamos dizer assim, acidente de trabalho, adoecimento, etc. e tal, empresas terceirizadas. Das 35 principais operações do Ministério Público do Trabalho, etc. e tal, para libertar trabalhadores em situação de escravidão ou análoga à escravidão, 34 empresas terceirizadas, ou seja, é a barbárie estabelecida nesse setor da terceirização. Só que isso tem um efeito propriamente social, do ponto de vista do proletariado, que é, sem dúvida alguma, aquilo que a gente poderia chamar de fragmentação, quer dizer, aqueles grandes coletivos operários que você encontrava, por exemplo, no ABC, em São Bernardo, etc., eles vão se tornando, vamos dizer assim, mais fragmentados por conta da terceirização, por conta do alongamento das cadeias, por conta, vamos dizer assim, da externalização de atividades para os chamados greenfields, ou seja, onde não tem sindicato. É um pouco a história desse novo setor automotivo brasileiro, quer dizer, vai para lugares mais distantes, plantas abertas em lugares mais que não tem tradição sindical e coisa do gênero, e principalmente apoiado na dinâmica da contratualização, ou seja, da multiplicação das formas de contratação do salário, enfim, de contratação do trabalhador, principalmente com a predominância desse tipo de contrato por tempo determinado.
Então, o que é importante destacar é que a contratualização, que evidentemente se soma à terceirização, ela sem dúvida alguma, hoje, um problema absolutamente crítico. Dentre outros fatores, só para dar um exemplo, o Edu mencionou, mas os dados do CAGED, que foram liberados semana passada, eles apontam, né, que nos últimos, enfim, esse ano, né, até setembro, na verdade, que são os dados do CAGED, 97,3% do emprego formal criado no mercado de trabalho brasileiro paga até 1,5 salário mínimo. Essa é uma dinâmica interessante, por quê? Porque mostra a deterioração do mercado de trabalho. Porque, a rigor, entre 2003 e 2011, de cada... Aliás, 94% do emprego criado no Brasil, no mercado formal, pagava até 1,5 salário mínimo, mas vamos dizer assim, até 1,5 salário mínimo, concentrado em 1,5 salário mínimo. Agora o que você tem é uma massa de trabalho, ainda não foi capaz, enfim, por conta do tempo, até período mais curto, etc., de reverter essa concentração em 1,5 salário mínimo. Mas a massa do emprego formal que é criado no mercado de trabalho brasileiro paga um salário mínimo, sendo que o setor que paga meio salário mínimo, que é exatamente o setor vítima da contratualização, ou seja, que são as jornadas de 20 horas semanais, né, que é menor do que a jornada de 44 horas, paga meio salário mínimo e a dinâmica está crescendo, ou seja, o pessoal que ganha meio salário mínimo está começando a se expandir no mercado de trabalho. Não é à toa que tem uma massa de gente jovem que mora na periferia, que não é contada como desempregada, porque ele não está procurando emprego. Essa massa de gente jovem, que são os nem trabalha, nem estuda, porque não compensa entrar no mercado de trabalho para ganhar meio salário mínimo, ou um salário mínimo que seja, enfim. É uma massa de gente que fica nas periferias da cidade sem fazer absolutamente nada, e evidentemente o absolutamente nada não é propriamente o que eles fazem, que às vezes vão fazer alguma coisa em algum momento. Mas o ponto aqui é que vamos dizer assim, essa mudança, vamos dizer assim, do coração, por assim dizer, das relações de produção, ou seja, esses ajustes que foram feitos, tendo em vista, enfim, a transição dos anos 90, tendo em vista as dinâmicas impostas pela globalização imperialista, etc., etc., essas mudanças, né, elas produziram modificações muito profundas, né, na classe trabalhadora brasileira, modificações muito profundas no proletariado, né? Então, se você pegar esse último período de 12, 13 anos, você vai perceber que 63% do emprego formal criado no Brasil foi criado no setor de serviços. 94% pagando até 1,5 salário mínimo. 70% assalariou mulheres, com um contingente majoritário de mulheres negras, ou que os especialistas chamam de não brancas, né? Ou seja, mestiças, enfim, eu costumo chamar de negras, mas enfim, negros e não brancos. Mas enfim, o ponto aqui você tem de fato tendências que são perceptíveis, olhando os dados, né? São tendências de feminização da força de trabalho, são tendências a massa de emprego formal que é criada, ela se concentra entre 18 e 24 anos, ou seja, é um setor mais jovem, é um setor, vamos dizer assim, que se submete a taxas de terceirização absolutamente impressionantes. Só para vocês terem uma ideia, a taxa de terceirização só cresceu ano após ano. A taxa de flexibilidade da jornada de trabalho aumentou ano após ano, ou seja, a pessoa é contratada, trabalha 4 horas de manhã e 4 horas, no comércio isso é muito comum, 4 horas de manhã e 4 horas à noite e fica com um espaço vazio, um gap entre essas duas jornadas de trabalho. Ela trabalha 44 horas no papel, mas na verdade ela trabalha 70, 80 horas por semana, porque ela não vai voltar para a periferia e depois voltar para o local de trabalho, ou seja, então a taxa de flexibilidade da jornada aumentou muito, o número de adoecimento e o número de acidentes de trabalho dobrou de 2003 para 2011, que são os dados que eu tô, mas essa tendência é mais ou menos uma tendência geral, etc. Uma concentração em empregos que pagam muito mal e tudo isso associado a uma dinâmica de financiarização da cidade,
de especulação imobiliária, de expulsão dos setores mais empobrecidos, enfim, da classe trabalhadora, para as regiões cada vez mais longínquas dos grandes centros urbanos, etc, etc. Isso tudo faz com que, nesses últimos 12, 13, 14 anos, tenha se criado uma verdadeira, vamos dizer assim, um barril de pólvora. Ou seja, existe um profundo sentimento de inquietação social que vai evoluindo, ele vai se tornando, ele vai deixando de ser mais ou menos latente e vai se transformando num sentimento extremamente explosivo que, vamos dizer assim, está na base do que aconteceu ano passado e vai continuar acontecendo, porque nenhuma das contradições foi resolvida, pelo contrário, as contradições estão se acelerando, estão se aprofundando, e a minha, vamos dizer assim, a minha indicação, a minha sugestão, a minha observação é basicamente que essa, vamos dizer assim, essa panela de pressão que é criada, ela é uma panela de pressão inadministrável pelas políticas públicas do governo, que são políticas do governo federal, enfim, geralmente o crédito consignado, Bolsa Família, aumento do salário mínimo, que já declinou, quer dizer, o último aumento do salário mínimo é absolutamente menor do que vinha acontecendo, etc. Enfim, essas políticas, elas efetivamente declinaram, elas não são capazes de administrar isso, e, em segundo lugar, nós temos indícios muito claros, os companheiros que são ligados aos sindicatos, etc., e tal, o mundo sindical, existem indícios muito claros de que há, de fato, uma inquietação nas bases das principais categorias, setores, etc., etc., que deriva exatamente daí. Ainda que haja ganho salarial em alguns setores organizados, de fato há, em termos de negociação, etc., e tal, as condições de trabalho, a precarização, a dinâmica da exploração, a intensificação do trabalho, porque isso é um ponto importante também. A gente, às vezes, olha, no movimento sindical, você olha um pouco para as negociações salariais e esquece o outro lado da fatura. Então, o governo costuma dizer, 94% das categorias que entraram em negociação coletiva no ano passado obtiveram ganhos acima da inflação, ainda que o ganho tenha sido pequeno, enfim, geralmente 1, 2% acima, ganhos moderados, né? Mas houve ganho. Eles gostam de dar esse dado. Mas aí você olha para o outro lado, você percebe que as condições se deterioram a olhos vistos, ou seja, as condições de consumo da força de trabalho se deterioram a olhos vistos. Você percebe nitidamente que esse processo de deterioração é sentido, e não tem como não ser assim. Por quê? Porque a estrutura social brasileira, ela é incapaz, levando-se em consideração as suas características predominantes, os seus setores de acumulação, que são os setores predominantes, ela é incapaz de obter ganhos de produtividade, o investimento em tecnologia, etc. e tal. Então, eles são obrigados, esses setores, enfim, eles são obrigados a fazer o quê? Para continuar sendo lucrativo, vamos dizer assim, para continuar dando lucro. Até porque está tudo financiarizado e os chamados credores, enfim, do mercado financeiro ficam cobrando, através dos bancos ou através do mercado de ações, etc. Eles ficam cobrando e exigem a rentabilidade, exigem a lucratividade, exigem que essas empresas elas deem mais resultados e assim por diante. Você percebe nitidamente o quê? Você percebe nitidamente que não há ganho de produtividade e a consequência direta disso é que a única maneira dessas empresas alcançarem lucros maiores ano após ano é aprofundando a barbárie sobre o trabalho, aprofundando o despotismo operário, aprofundando o despotismo fabril, aprofundando o controle despótico sobre o trabalho. Ou seja, se o ganho de produtividade não vem com base na tecnologia, ele vem com base no quê? Ele vem com base no empurrar a massa para trabalhar cada vez mais em piores condições. Daí, por exemplo, essa flexibilidade da jornada de trabalho, daí, por exemplo, vamos dizer assim, esse número de adoecimentos enorme, o número de acidentes de trabalho, etc, etc, etc. Então, você percebe nitidamente que os trabalhadores, ou, enfim, classe trabalhadora no sentido amplo, ou proletariado, no sentido amplo, ou o proletariado industrial, que se distribui, enfim, diferentes setores, etc, etc, ele já percebeu que os pequenos ganhos obtidos no último período se esgotam, a olhos vistos. E isso acelera e muito, não é, o
nível de inquietação e, consequentemente, o nível de indignação que extravasa e que ameaça, na minha opinião, aquelas, e com isso eu encerro, aqueles instrumentos que foram criados historicamente, notoriamente o PT e a CUT, na década de 80, no final da década de 70, início da década de 80, e que, de alguma maneira, protagonizou a história, enfim, da classe trabalhadora brasileira nesse último período, ameaça esses segmentos por uma razão, esses setores, esses instrumentos, enfim, esses grupos, esses sindicatos, por uma razão muito simples, porque eles não têm mais o que oferecer em termos de alternativas. Eles estão sendo acuados e eles serão atropelados. Aliás, muito desse sindicalismo lulista, nesse último ciclo de greve, e não nos esqueçamos que desde 2008, ano após ano, nós temos um aumento no número de greves no Brasil. Ao ponto de, o último dado do sistema de acompanhamento de greve do DIEESE, que é um dado de 2012, eu não sei que eles não lançaram ainda o dado de 2013, mas o dado de 2012, mostrar que na curva histórica, que começa na década de 70, o ano de 2012 só foi menor em número de jornadas paradas do que os anos de 89 e 90 no Brasil. Bateu todos os outros anos, inclusive na década de 80. Ou seja, a gente tem de fato um impulso grevista absolutamente avassalador, que em 2013 deve, na minha opinião, essa é a minha aposta, depois vocês me cobram, quer dizer, a despeito de que isso daí também é fácil de apostar, porque basta você abrir o jornal. Tenho certeza absoluta que 2013 bateu 2012, eu não sei se ameaçou 89 ou 90. É até capaz que sim, mas sem dúvida nenhuma bateu 2012. E o ponto aqui essa onda grevista ameaça esses setores da burocracia sindical, da burocracia do Partido dos Trabalhadores, que não tem mais o que oferecer. As políticas públicas são políticas públicas feitas para aquele setor da massa marginal, pauperizada, etc. E tal, o chamado subproletariado, o pessoal que, enfim, não está no mercado de trabalho, então está nos grotões, nos rincões mais afastados, etc, etc. E não tem o que oferecer para essa massa gigantesca de trabalhadores, muito acantonada no setor de serviço, em condições precárias de trabalho, com a jornada de trabalho flexível, terceirizado, adoecendo, vitimada pelos acidentes de trabalho, já visto o setor da construção civil, morando em péssimas condições, nas periferias mais longínquas da cidade, dependendo do transporte público fundamentalmente. Eu lembro de uma história que eu acho assim, lapidada desse negócio, né? Eu entrevistei durante muito tempo teleoperadores, né? Basicamente teleoperadoras, né? E aí eu entrevistava uma teleoperadora, uma trabalhadora teleoperadora, também jovem, mulher, enfim, negra, etc. E ela dizia o seguinte: eu comprei o carro, né? Eu comprei o meu carro. Eu falei: nossa, que maravilha, poxa, você comprou o seu carro, né? O sonho de todo mundo, ter carro, coisa e tal. Ela falou: mas eu fico com o carro na garagem. Eu falei: putz, que merda, né? Comprou um carro e falou: mas por quê? Porque eu não tenho dinheiro para pagar a gasolina. E eu não tenho condição de pagar o seguro do carro. E se o carro for roubado, aí eu vou ter a dívida, não vou ter o carro, e aí é o pior dos mundos, né? Porque eu vou ter que comprar um outro carro, etc. Enfim. O fato é que ela tinha comprado o carro. Isso é a cara do governo Lula, da era Lula, vamos dizer assim. A trabalhadora está formalizada, mas em péssimas condições, já estava no terceiro, se não me engano, terceiro emprego, enfim, a minha memória estava no terceiro call center, compra o carro, não tem dinheiro para colocar gasolina no carro, deixa o carro na garagem com medo de ser roubado porque não fez o seguro. Ou seja, essa massa de trabalhadores percebe nitidamente que bateu a cabeça no teto, como diz a sociologia da estratificação, né? O pessoal progride um pouco, mas o progresso ele é tão microscópico que eles batem a cabeça no teto, ou seja, eles não conseguem subir mais, e aí fica criando essa sensação, vamos dizer assim, de inquietação enorme e de indignação que ameaça, como tem ameaçado, a gente viu ainda nesse ciclo de greves mais recente, no último ano, greve dos garis, greve do transporte dos rodoviários, etc. Enfim, isso vai continuar e vai se intensificar, essa é a minha aposta. Enfim, com isso eu encerro por aí. Qual era o papel da classe operária e qual é o papel do campesinado? Como se dava essa aliança entre operários e camponeses, né? Foi polêmico, no Partido Social Democrata Russo, na Revolução Chinesa, toda aquela discussão que nós conhecemos da Revolução Permanente, etc. E é interessante olhar hoje para o mundo e ver que o setor camponês, que era, em alguns países, esmagadora maioria, Rússia,
a Rússia da Revolução de 1905 a 17 era a ampla maioria camponesa. Isso não impedia que como Trotsky afirmou e depois Lenin implementou na Revolução de 17, o proletariado fosse o sujeito social dirigindo o campesinado. Era a única forma, inclusive, de resolver a questão camponesa. Eu estou chamando a atenção para uma coisa para refletir. Nós estamos em 2014 e há uma diminuição de qualidade, não é uma pequena diminuição. Para o Brasil, hoje, qual é o peso da população camponesa? É já um setor muito pequeno, porque, inclusive, o censo faz essa distribuição entre campo e cidade. Vocês sabem, né, que já passou de 80%. E no campo, como disse o Rui que falou, há um setor importante que é proletariado rural. Nós estamos aí, os companheiros da FERAESP estão trazendo uma contribuição aí para a conduta. Há ainda setores camponeses, que não é que desapareceu completamente, mas não tem nada a ver com o campo da década de 30, 40, 50. Digo isso porque a gente precisa chegar... Eu acho que é um processo mais geral. A China é um outro exemplo, porque, está bem, a China ainda tem um grande setor no campo, mas hoje em dia não tem nada a ver com a China de 1910, nem a China de 1940. Né? E qual a outra consequência disso em termos de estratificação social, de classe? É que a maioria desses setores está vindo para a cidade, para trabalhar aqui, na cidade. Reforça os trabalhadores, também reforça pequenos setores que fazem pequenos negócios, mas a sua grande maioria, né? E na cidade. Né? Então nós temos que refazer, por exemplo, o peso digamos assim, da política para os camponeses hoje no Brasil não é igual ao peso que tinha 50 anos atrás, mas tem um novo setor que nós temos que incorporar, nós já temos tendo experiências práticas, mesmo não sendo PSTU, digo, né, e a conduta, está tendo uma experiência prática, embora nós sejamos ainda bastante minoritários, né, mas que é, digamos, o setor popular, o setor que vem para morar na cidade, trabalha em qualquer coisa e vai para os bairros, para as favelas, e entrou um tema novo, digamos assim, eu chamaria, nós tivemos a experiência do Perinho, tem uma companheira Helena Silvestre, e o seu processo da luta popular, né, que diríamos, vamos chamar assim de questão urbana ou tema da revolução urbana. Eu acho que parte da nossa elaboração programática vai ter que responder às questões da revolução urbana. Agora, pensando agora, trazendo esse tema para esse tema mais de conjunto, mas isso não se dá, não é que vem e aí eu quero entrar direto na polêmica, essa urbanização que é mundial, é na China, é no Brasil, é na Índia, é em toda a América Latina, na América Latina, na América do Sul em particular, inclusive, já incluído o Paraguai hoje, que é um país camponês, já há uma urbanização e uma proletarização do campo avançadíssima. Quase não há nenhum país mais cuja maioria seja camponesa, que era a regra até 1930, 1940. Isso tem uma consequência muito importante para a nossa... Porque o aliado do proletariado urbano tradicional agora está na cidade. Está nas cidades. Isso dá uma outra característica explosiva muito importante que a gente precisa incorporar e elaborar programaticamente. Queria começar por aí, para entrar no segundo tema. Sem repetir o que falou o Edu e o Rui, no sentido do fortalecimento fortalecimento objetivo e uma precarização, a terceira, tudo isso foi falado, quer dizer, uma classe muito maior, mas numa situação terrível. E também aqui é o fenômeno mundial. Não vou repetir porque os dados que eles deram, nos textos, é bastante claro. Mas queria problematizar uma coisa que eu acho que levou muita confusão, que foi discussão na década de 80 e volta agora, pelos sociólogos, pela maioria dos sociólogos que trataram, inclusive por muitos que vieram da esquerda. O Edu citou um importante, para o André Gorza, que é uma seguinte confusão. Se aumenta a classe operária sem sindicatos, se aumenta o setor terceirizado, que não tem contrato direitinho, quer dizer que é outra classe. Entenderam o raciocínio? Essa questão foi feita na década de 90, até o Ricardo Antunes fez um texto, na época, colocava a pergunta a Deus do proletariado, bastante localizado. Nós também tomamos essa discussão para a polêmica e temos que retomar cada vez mais, porque toda essa história da classe perigosa, já se referiram os camaradas, que é mais ou menos a seguinte ideia falsa. Classe operária é
a classe que tem organização, que tem direito social, que tem registro da carteira. Nada mais falso que isso. Na verdade, é uma confusão entre um curto período, que é o período do pós-Segunda Guerra, propriamente dito, de uns 25, 30 anos, mais concentrado na Europa, também houve em outros lugares, mas mais concentrado na Europa, o famoso período do welfare state, né? Estado de bem-estar social, né? Que está sendo desmontado, como já falou o Edu, que nós estamos vendo agora, como se classe para fosse aquele. Nada mais falso, a história do capitalismo tem mais de 3 anos. É só ver os textos de Marx, Engels, de todos os agitadores socialistas dos anos século XIX, século XX, inclusive. Isso foi um curto período, fruto de uma série de processos revolucionários, inclusive conquistas, que é assim que é possível o imperialismo está girando. Na Europa. Uma coisa impressionante que está fazendo na Espanha, na Itália, na Inglaterra, não, enfim, todo esse avanço que faz agora, isso é o normal. E essa confusão leva a 2 problemas. Primeiro, então aqui não é classe operária. Como não é classe operária? A nossa definição não é pelos direitos que tem, é pela relação de produção objetiva. E a relação de produção é trabalho assalariado pelo capital, nas suas distintas formas. Segunda coisa, atribui a essa suposta nova classe os problemas criados pela ação traidora das direções sindicais e políticas da classe operária. Eu quero desenvolver um pouco aqui. Então, por exemplo, é um fato chocante, é verdade. O Le Pen tem cada vez mais voto na classe operária francesa. A classe operária francesa, aquela que deu batalhas, bom, todo mundo conhece as revoluções, os processos de luta, a organização, os partidos socialistas comunistas de massas. O que acontece? É que as direções tradicionais, particularmente o PSP está no governo de novo agora, né? E já está numa situação terrível, porque eles, via governos ou via sua ação como direção sindical, apoiando, que levaram a classe operária a perder emprego, né? A abandonar os setores mais marginais, como os imigrantes, a abandonar as lutas dos setores mais explorados, a ser cúmplice na exploração colonial. Então, um setor que aparece, não, eu tenho defender a União Europeia, a mesma União Europeia que está arrebentando tudo, é defendida por eles. Então, cara, bom, eu não quero estar na União Europeia, pelo amor de Deus. É isso que é a União Europeia, é isso que é o grande progresso que está me dando, isso aí está me tirando, aposentadoria e tal. Bom, tem um cara ali marroncano que diz, bom, isso aí não serve, fora da União Europeia e tal. Usa o atraso da consciência, culpabiliza os imigrantes, o problema é que vieram imigrantes, mas, né? Agora, por que isso encontra eco? Por causa da ação das direções traidoras. Isso é muito importante, porque enquanto esses sociólogos dizem classe perigosa, estão ignorando a ação concreta dos aparatos durante anos, as traições, as decepções com os governos. E há uma forma também de anestesiar e anistiar essas direções desse processo que deram. Então, eu queria incorporar isso que eu acho muito importante, porque há também, nós no Brasil estamos vendo isso também, né? O papel do PT, né? que leva tudo que nós vimos na Revolução de Junho, com tudo que tinha de progressivo e todos os problemas que trouxe o fato de que o governo foi o PT, né? E a confusão sobre partidos, né? As bandeiras vermelhas. Então é muito importante isso aí para não... Ou seja, é um equívoco total de sociólogo responsabilizar a classe, os setores explorados, os imigrantes, os setores pauperizados, racializados, como se fosse uma nova classe, que por essa situação é que apoiam, vão pela direita ou que vão para políticas, né? A Itália, a força que tomou o Beppe Grillo, né? O movimento 5 estrelas. Mas tem a ver, eu queria agora contar um pouco, incorporar aqui na discussão, o problema do papel das novas alternativas também. Bom, primeiro isso, as direções históricas, particularmente na Europa, do PC e do PS, têm uma responsabilidade total no fato de não ter havido uma revolução, óbvio, né? E também no fato de alternativas estranhas como essa acabarem ganhando peso. Mas eu queria entrar com mais um elemento em relação a isso.
eu acho que a nossa elaboração, eu trouxe até que eu andei olhando no nosso arquivo aqui, né? Nós temos uma elaboração interessante que acho que deveriam revisitar nessa elaboração programática, que foi ao longo da revista Maximo Vivo. A revista Maximo Vivo é editada desde 2000, né? Ela teve várias épocas, mas estou me referindo aqui à primeira época. E eu queria lembrar aqui, porque acho que tem muito a ver com o dia de hoje, uma edição que a gente fez, os companheiros mais novos vão ter que saber que não participaram disso, eu vou contar um pouco, né? Os companheiros que estão na faixa dos 30 a 40 devem ter participado. Edu, por exemplo, acho que o Rui já está. Eu estava, claro. Com certeza. Por que eu estou querendo falar disso? Nos anos 2000, nós tivemos depois da restauração do capitalismo, teve todo um período de ofensiva neoliberal, que se falou no fim da história, etc. Houve de ataque do imperialismo, mas sem grande resposta. Até que houve uma primeira reação operária e popular, mais popular que operária, mas enfim, reação aos planos neoliberais, que nós podemos assim sistematizar em final da década de 90, que a década da reação, né? Que foi a virada do ano 2000. Para lembrar, vieram as primeiras as revoluções na América Latina, uma atrás da outra, Equador, Bolívia, Argentina, etc. Veio a luta contra a guerra do Iraque, que foi em 2003, mas já havia um processo anterior contra o Bush. Foi a época que o Bush veio com tudo, mas também que houve uma reação. Reação, inclusive, que acabou obrigando a retirada e tal, a reação da população iraquiana, mas não foi só. A reação do movimento de massa a nível mundial, Estados Unidos, na Europa, e havia um processo muito pouco progressivo que se montou aí, né? Então vocês via luta contra a guerra lá nos Estados Unidos e Europa, luta contra os planos imperialistas na América Latina, luta contra a ALCA aqui, né? Nós derrotamos a ALCA. Então havia um processo muito progressivo que podia gerar um processo. Aí apareceu, mas aí que está, apesar da crise dos PCs do PRS, apareceram novos aparatos e novas ideologias, que justamente tratavam de desviar o processo, né? Nós demos um nome a tudo isso, das correntes que lutavam pela cidadania. O que queria dizer isso na época? Falavam pela democratização do Estado que vai levar ao socialismo, né? E essas correntes, bom, é bom lembrar que o Brasil teve um papel importante nisso, né? Os fóruns eram onde? Nos primeiros anos? Todos. Porto Alegre. Foi uma corrente que se construiu para justamente desviar o processo. Os PCs e PS estavam muito mal, já não tinham tanto, fora um outro país já não tinha muito peso, e as grandes vedetes eram, vou falar rapidamente, uma associação francesa chamada ATTAC, que é ligada ao jornal Le Monde Diplomatique, que até hoje existe o jornal, né? Está bem enfraquecido, mas cuja bandeira era a taxa Tobin. Taxar toda a situação financeira. Essa é a saída contra o capitalismo, né? Havia o exército zapatista mexicano, talvez eu nem tenha ouvido falar, alguns dos mais jovens, vocês já ouviram falar, mas era uma guerrilha, um grupo indígena que fazia guerrilha no estado de Chiapas e que chegou a controlar de certa forma. Havia o PT, em particular o PT de Porto Alegre, né? E na Europa havia já a refundação comunista, que na época era uma potência, que era uma ruptura do Partido Comunista pela esquerda, dirigido por um setor estadista mais à esquerda do que a direção. Todos se juntaram. O processo do chavismo estava no seu auge, né? O Chaves estava no seu momento mais, né? Parecia como uma alternativa, saiu no século XXI. E se juntaram para criar uma espécie de corrente internacional, por isso era o Fórum Social Mundial, né? Que prometia um mundo melhor. Outro mundo é possível, né? Era a bandeira. E para cada... E em Porto Alegre, que era seu ponto central, e onde estava a prefeitura, que inclusive organizava a cidade, a prefeitura do PT, óbvio, eles implementaram a tal da democracia participativa. O que é a democracia participativa? Nós vamos votar e discutir o orçamento da cidade. Tem um artigo que está da Marilcha do Júlio Freire, fazendo propaganda da revista antiga, em que ela faz toda uma variação. Um artigo de meu e outro companheiro, explicando mais em geral
essa ideologia aqui ia. Por que eu estou contando tudo isso? Porque houve uma ação de novos aparelhos, de novas correntes, que levaram a diversos processos. Com sucesso. Há um fato da realidade. Não saiu tanto dos trilhos. O PT, inclusive, acabou chegando ao governo federal um pouco mais tarde, né? A refundação comunista se deu mal porque foi sustentar o governo do PROD, né? O governo do Comando PROD, que era uma aliança ampla com o setor da democracia cristã, do LPC e da refundação comunista apoiando, se queimou antes. Mas estavam aí todos esses setores que são setores que, vendo a crise da social-democracia e do PC, se colocavam mais à esquerda, mas no campo de tentar reformar a democracia burguesa, tentar reformar o Estado. Por isso a palavra da cidadania era símbolo. É o seguinte, não é um problema de classe, é um problema de juntar todos, porque aqui há para todos que têm boa vontade, que é dispostos ao quê? Democratizar o Estado. Tá? Duas palavras-chave, democracia, às vezes falavam democracia radical, democracia participativa e cidadania, né? Distintos setores. Obviamente que o orçamento participativo não levou a lugar nenhum, né? E tinha inclusive setores da esquerda que se reivindicavam revolucionários. Eu acho muito importante lembrar isso. Particularmente, vários setores, mas particularmente o que era a força mais importante do trotskismo na Europa, o secretariado unificado, né? Não tem esse nome, depois eu dou o nome, mas chamamos de secretariado unificado os mandelistas, que inclusive transformaram o partido francês em NPA, né? É o partido mais forte, LCR, abandonando o programa de classe, o programa revolucionarista, para lutar por se diziam anticapitalistas, né? Para lutar por uma saída social, democrática, etc. Bom, por que eu estou contando tudo isso? Porque a maioria das forças que naquele momento levantaram e se tinham muito peso. Os Forças Armadas Mundiais era uma coisa que impactava. Nós participamos dele. Levando nossa proposta lá. Não para votar, não tinha ilusão nenhuma que ia votar nada lá. Né? Levaram, ganhar os ativistas, exigir marchas contra a guerra, etc. Estou falando isso pelo seguinte, tinha peso na coisa, né? Era uma... Quem foi lá deve lembrar, 50 mil, 60 mil, era uma espécie... Tinha uma combinação de ativistas, turismo, tinha um negócio assim, né? Era bom. Até que a gente... Só que a gente tinha que ralar muito. Saco. Eu não lembro muito bem. Mas todo esse... Aqui levou depois. Onde esses setores foram bem-sucedidos, eles conseguiram desviar o ascenso. Né? Canalizar. Está aí a Venezuela, está aí o... Né? Inclusive o SU do Brasil, que era na época da democracia socialista não ficava, cumpriu um papel muito importante nisso, depois pagou. Depois se dividiu, inclusive. A maioria da corrente acabou ficando com o PT e está aí até hoje no governo do PT. Ficou uma pequena parte, né? Que a gente chama... Bom, não vou entrar nas histórias depois, mas foi fruto dessa política, que era de todo esse... Por que eu estou falando isso? Porque eu acho que nós estamos vivendo... O que aconteceu depois? Com a crise mundial de 2007, 2008, que persiste até hoje, novos processos apareceram. Né? E a crise de direção continua. Né? Então nós estamos vendo, mas estamos vendo agora novas alternativas aparecendo. Tem muita semelhança com a... Por isso que eu digo, é bom dar uma olhadinha nos textos da gente da época, a gente faz uma discussão de programa, de política, né? E tem novos setores tentando fazer de novo, com novas roupagens, mesmo discurso. Né? O Bloco de Esquerda em Portugal, por exemplo, que era parte desse processo, né? Inclusive teve rupturas agora, se enfraqueceu, mas era também abandeirado da democratização da União Europeia, né? Até hoje, então. O que nós estamos vendo agora? Estamos vendo outro tipo de ascenso. Eu concordo tanto com o Edu quanto com o Rui de que o fortalecimento do direito social e os ataques de hoje vão levar a lutas importantes. Já estão levando a lutas. A Revolução Árabe, as lutas na Europa contra a aplicação das medidas de austeridade, mas nós vamos ter que
vai ter também uma nova disputa contra os setores que tentam reciclar, fazer uma espécie de, né, uma cozinhada. A refundação já não tem condição de fazer isso porque se enfraqueceu demais. Mas tem novos candidatos a isso. Então nós vamos ver. Nós temos, vou citar 2 casos que eu acho que são importantes a nível mundial. Syriza na Grécia, né, e o Podemos da Espanha. Que são, o Syriza é uma ruptura do PC, uma ala social-democrata, que é um grande peso porque ficou fora. O que eu digo, né? A crise do PASOK, a crise da direita, parece uma corrente que diz que se apoia, que fala contra a Troika. E hoje tem um peso grande eleitoral, né? Só que qual o problema? O problema é que a perspectiva do Syriza não é a perspectiva de classe. Então, o que o Syriza quer é convencer a União Europeia de que suspenda a dívida. Então, começou a baixar cada vez mais o programa, até porque pode ser que ela ganhe a eleição. Quase na última ganha, pode ser que ganhe. Agora, o que vai acontecer se ganhar a eleição Syriza? Provavelmente, por tudo que aconteceu antes, já houve declarações. Tsipras é o principal porta-voz, dirigente, vai ser um provável primeiro-ministro, é que ele vai começar uma negociação, uma renegociação com a União Europeia para ver como sair. Não há uma política, por exemplo, nenhum desses setores tem uma política de ruptura radical, porque está no marco dessa tese mais geral. Eles querem democratizar a União Europeia, eles querem democratizar o Estado burguês, só que a União Europeia é isso, a União Europeia é a Troika, aliás, a União Europeia é parte da Troika. A Troika é o FMI, a União Europeia e o Banco Central Europeu, né? Então, quem aceita que está correto esse marco, o problema é que vamos negociar, está aceitando, vai negociar quanto vai. E a mesma coisa acontece com o Podemos na Espanha. É uma corrente que apareceu rapidamente, abre os 2 pedaços, mas também tem esse problema. Se vocês verem os trechos de definição deles, eles inclusive medicam a cidadania, não é por acaso, né? Ou seja, não tem, aqui não tem uma visão de classe, uma visão de mudança de sistema, não, vamos tratar de negociar e tal. Por que eu estou contando tudo isso? Porque acho fundamental essa caracterização de classe e essa visão de que, para nós, quem pode dar a saída é a classe operária, porque ajuda a gente a se colocar melhor na disputa, né, dos movimentos e na política. Por exemplo, a outra coisa que eu queria, só para ir terminando, tendo claro essa localização que é necessária, ou seja, o programa revolucionário é mais importante que nunca, o programa de classe, o programa revolucionário, que é alternativo. Uma outra confusão que eu pulei, uma retoma aqui no final, é o seguinte: tem muitos setores, isso pega também, às vezes, na própria juventude que está chegando, de movimentos, né, junho, indignados, uma ideia de que o sindicato, que a classe operária é uma coisa, digamos, burocrática. Eles confundem o que é a direção sindical com o que é a classe. Mas tem a ver com o fato que realmente o cara olha e vê aquele burocratão lá, com aquele poder aparato, que não deixa falar. O cara pode. Então, sabendo que o nosso sujeito social é a classe, sabendo que ela está fortalecida, mas não tem um problema, os aparatos burocráticos sindicais continuam aí, não acabou. Não adianta, não tem facilismo, não adianta que vai cair assim. A questão de construir alternativa de classe, um programa de classe, e que tem uma política para esses setores é fundamental, inclusive para os setores que desconfiados, é fundamental. E eu acho que nós temos um exemplo aqui no Brasil, que é o papel da coluna. Já temos um exemplo. Agora, é fundamental que tenhamos claro que a classe operária é o centro do nosso programa, e é dela que pode vir uma saída de fundo da sociedade, ter uma política para disputar com os setores, sabendo que vão ter alternativas como essa que eu estava citando, né? Que vão estar tentando pegar quando essa inquietação que falava o Rui, quando esse potencial que na China já está se mostrando, vai ter que ter uma luta para organização de classe e para a luta por um programa revolucionário. Senão, o que aconteceu nos anos 2000, 2003, que digamos, todas as lutas desviou, vai acontecer de novo. Então, eu acho que junto com o tema do potencial dessa discussão do programa é fundamental essa discussão da alternativa.